partir do que se veicula na mídia hoje, não tem nem como mais o governo falar que não teve ou conivência ou omissão em relação aos ataques do dia 8 de janeiro. O fato é que o Gonçalves Dias, general, ministro do GSI, o sombra de Lula, já foi incluído no inquérito que apura os atos do dia 8 de janeiro. Ficou tão escancarado, mas tão feio, que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, não teve outra ação senão colocar ele no inquérito. E aí, a coisa ficou tão complicada que já se veicula na mídia que a equipe do G. Dias foi quem abriu as portas para os manifestantes. E aí, a desculpa de infiltrados, aquela história de que era só uma narrativa, começa a cair. Nós vamos falar disso e de outros pontos importantes aqui nesse editorial. Então, bora começar? Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Isso é muito, muito importante para dar mais engajamento ao nosso editorial aqui. Bom, e se você procura um editorial que é imparcial, que vai trazer a notícia como ela tem de ser, seja muito bem-vindo. Você acabou de encontrar, porque o nosso intuito aqui é trazer sempre pautas verdadeiras para vocês. Bora começar? Olha só, essa matéria do Metrópolis, do Paulo Capelli, está deixando o governo Lula de cabelo em pé. E é estranho a Globo não reverberar isso, é estranho a Miriam Leitão não falar sobre o caso, e nem os demais aí que são hoje totalmente defensores do governo. Paulo Capelli, ex-chefes da ABIN, equipe de G. Dias facilitou entrada de manifestante. Ou seja, os ex-chefes da ABIN, num diálogo, num discurso feito por aplicativo, pelo WhatsApp, falaram, olha, aconteceu. A equipe do G. Dias foi quem facilitou a entrada dos manifestantes. A gente precisa falar isso para o G. Dias. Como que a gente vai falar isso? Pois é, o lance é que o G. Dias estava lá dentro, sabia dos fatos e não fez nada. Então, será que G. Dias não sabia? Em diálogo privado no WhatsApp, a cúpula da ABIN, que é a Associação Brasileira de Inteligência, à época do 8 de janeiro, disse haver hipótese forte de coordenação entre o GSI do Gonçalves Dias e manifestantes. Então, Gonçalves Dias está com o dele na reta, né? Tá na mira. Tá complicada a situação do Gonçalves Dias. Olha só o que essa matéria fala aqui. Em diálogo privado no WhatsApp, a cúpula da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, à época do 8 de janeiro, disse haver hipótese forte de que a equipe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, chefiada pelo Gonçalves Dias, tenha facilitado a entrada de vândalos no local de armas, que as armas eram guardadas no Palácio do Planalto. E olha só como essa acusação é grave. Segundo eles, não só tiveram acesso ao local, mas como acesso onde as armas estavam guardadas. E as armas foram roubadas, sumiram, foram furtadas. Olha só, a conversa se dá entre o então chefe da ABIN, Saulo Moura Cunha, e Leonardo Singer, que estava à frente da Secretaria de Planejamento e Gestão da agência. No diálogo, ocorrido horas após as invasões, Saulo demonstra temor de que a atuação da ABIN viesse a ser questionada. Inicialmente, o então chefe da ABIN pede a Singer para fazer um levantamento de todos os alertas enviados pela agência ao GSI e outros órgãos públicos na véspera de 8 de janeiro. Depois avalia. Cara, estamos cobertos. Ou seja, eles fizeram uma avaliação de que estavam cobertos. Ó, nós já temos uma desculpa aqui, estamos cobertos. Tranquilo. Mas teve facilitação. E aí, qual que é a narrativa da esquerda, a narrativa do governo? Olha, eram os agentes de Bolsonaro que ainda estavam lá. Tá, essa narrativa é meio difícil de acreditar. Por quê? Tem um período de transição. Nesse período de transição, que foi de 2 meses, o general Gonçalves Dias já estava escolhendo quem ia trabalhar com ele ou não. Então ele já sabia muito bem quem iria trabalhar ou não. E ele definiu quem ficaria com ele, tá? Mudou as regras do jogo e ele teve 2 meses para trabalhar isso. Então tem gente que diz, mas ele só estava 8 dias no cargo.
é meio que mentira isso aí. Não completamente, mas é uma inverdade. Por quê? Porque ele já estava há 2 meses fazendo o planejamento de transição. Ou seja, sabia muito bem o que ia acontecer. E aí, não tem nem como dizer que ele não sabia, tá? G. Dias facilitou, ou seja, a ABIN de G. Dias facilitou. E aí, tem mais um agravante. Qual é o agravante? O G. Dias, dentro da estrutura que ele toma conta ali, ele, em relação ao Saulo, pediu que fosse falsificado, ou seja, que fosse entregue um documento sem constar informações verdadeiras, o que por si só já é um crime específico. Falsificação de documento público já é um crime por si só. E até agora, nenhuma medida foi tomada. Resta saber o que vai sair de tudo isso. Mas não para por aí, não. Já tinha comentado essa matéria com vocês e a gente retorna. Paulo Capelli. O Gonçalves Dias, que é o ministro do Lula, da ABIN, avisou a ABIN sobre as invasões 2 dias antes. Ou seja, eles sabiam. Depois, sumiu. Mas peraí. Vamos calcular uma coisa aqui. Se você avisa para alguém, ou então se alguém te avisa, vamos dar um exemplo aqui, tá? Você tem um porteiro. Esse porteiro é responsável por cuidar da sua casa. E aí o porteiro vira para você e fala: olha, Sandro, eu fiquei sabendo que a galera, os noias aqui do bairro, vão invadir sua casa. E aí? Aí eu vou tomar medidas para que isso não aconteça. Eu vou falar: olha, então faz o seguinte, vai invadir? Já manda um alerta para a imprensa falando que vai acontecer esses ataques, que a segurança já está esperando eles chegarem e que o exército vai estar de prontidão e que não venham. Porque se vir vai dar ruim para eles. Vamos começar por aí? Peraí, quantas coisas não vazam na imprensa? Vamos pensar o seguinte, raciocina comigo. Se eu quero que eles não venham, eu vou esperar eles vir ciente desses fatos. Eu vou esperar eles virem ou eu procuraria a imprensa e falar: ó, nós temos informação de que vão tentar uma invasão. Não venham. Quem vier vai ser preso, vai dar ruim. Não pisa aqui que o exército está de prontidão e vai partir para cima. A força de segurança tá tudo aqui. Ele é o general, poxa. Ele é o chefe do GSI. Tem o Múcio. Não era fácil eles falar: ó, desfaz esse na sexta ainda, desfaz esse acampamento e emite alerta e manda para a imprensa. Quem visse que ia acontecer aquilo, não ia. Mas peraí, deixou. É simples assim, ficou estranho isso. Sabe? Aconteceu, cadê a equipe, a guarda de segurança, cadê o pessoal da segurança pública para fazer essa defesa? Então, assim, o erro é inevitável, tá? Então, não tem como a gente falar que não teve o erro, e cada dia mais o buraco fica mais profundo em relação ao Gonçalves Dias e ao governo Lula. Bora falar de outra pauta aqui, matéria que eu cito para vocês agora da Folha de São Paulo. O Assef, que é o advogado de Bolsonaro, é alvo de busca e tem celular apreendido durante jantar em São Paulo. Estão muito preocupados com a apreensão do celular do advogado de São Paulo, do Bolsonaro. E aí, a OAB não se manifestou ainda, não deu seu posicionamento sobre isso, tá? Busca e apreensão num celular de advogado é uma coisa muito complexa de fazer também, tá? Mas aconteceu. Abre aspas, Folha de São Paulo. A Polícia Federal localizou na noite dessa quarta-feira Frederico Wassef em um restaurante na zona sul de São Paulo e apreendeu o telefone do advogado. O carro de Wassef também foi revistado pelos agentes. A informação foi divulgada pela TV Globo e confirmada pelo UOL. A polícia constatou que o relógio que integrava o kit de joias sauditas recebidas por Bolsonaro em uma viagem oficial em 2019 foi vendida nos Estados Unidos e recomprado por 1/3 mais alto após o TCU, Tribunal de Contas da União, ordenar a devolução dos presentes. Então, assim, já não se cogita mais a hipótese de não ter acontecido as vendas das joias. Aconteceram, tá? Não tem mais o que se falar. Teve o caso das joias, vendeu, e aí é aquela história que a gente trouxe para vocês. A defesa, ela argumenta nitidamente e claramente que não houve crime. Não teve crime, tá? Então não se pode dizer crime. Mas se teve a irregularidade,
ela se deu por um motivo de interpretação diversa de uma resolução que é da época do Temer. Essa é a tese de defesa. Só que eu já falei para vocês, recebi críticas e elogios, por incrível que pareça. Eu falei, olha, tem a questão moral. Você concorda com o Lula ter levado os contêineres e ter vendido presentes e joias? Não? Você acha que é meio abusivo? Pois é, eu também acho. O que difere? Tá? Mas crime não foi. Tanto é que Lula está livre, leve e solto. Não respondeu nada. Foi o posicionamento do TCU. E vai mudar de posicionamento agora por quê? Só para perseguir Bolsonaro? Esse é o grande ponto, tá? Na minha visão, é imoral o que aconteceu, mas ilegal não é, e aqui eu tô falando como jurista. Vamos lá. Bora aqui que é importante a gente ver mais uma pauta aqui. Eu não vou colocar o vídeo por 2 motivos. Uma, porque o vídeo vai ficar longo. E outra, porque ninguém tem estômago para ouvir muito essa mídia tão militante quanto essa turma aqui do UOL, né? Mas vamos lá. Bolsonaro preso é hipótese que até Valdemar já admite em privado. E a grande questão é que sim. Olha, já há um temor gigantesco de que a qualquer momento possa sair, pelo caso das joias, e também, principalmente depois da manifestação do Delgatti lá, possa sair a qualquer momento a prisão do Bolsonaro. Vai acontecer. Acho legítima? Nem tanto, tá? Por que não? Porque eu acho que não tá tendo um atropelo aí do devido processo legal. Calma que tem que ter mais avaliações de tudo que está acontecendo, e eu acho que é uma medida muito drástica mandar um ex-presidente para trás das grades sem uma maior avaliação. Vamos lembrar que a Lava Jato, para chegar até o Lula, e olha que a gente estava falando de mensalão, petrolão e outras coisas, levou um bom tempo. Bom tempo aí para chegar. E aí é meio temerário, e eu vejo que tem 2 pesos e 2 medidas, e isso é meio complicado, tá? Meio complicado a gente avaliar isso e não entender que há algo errado nessa história. Vamos lá. Outra matéria que eu trago para vocês aqui é o Diário do Poder, tá? Vamos falar da CPI do MST. No caso aqui, Ricardo Salles, que é o relator, revela CNPJ usado pelo MST para receber doações milionárias do governo. Enfim, há uma característica bem marcante desse grupo, que é o MST. Ou seja, eles agem de forma ilegal ao invadir terras. Tem uma legislação clara que diz que é crime invadir terra, invasão de propriedade privada. Ou pública também é crime. E aí, quase 2 milhões de reais em doações do governo federal ao MST. E aí, essa investigação aqui em relação ao MST, esse aqui é o Stedley, tá? Continua, a CPI do MST continua, e aí, agora, é esperar as provas que vão surgir disso. Se vai ter alguma ação, Polícia Federal, medidas duras contra o MST, duvido. Não é o que se faz, é quem se faz. Mas o grande ponto aqui é que, enfim, a gente tá de olho no MST. E como se diz, as provas estão robustas aí. E se amanhã ou depois mudar o governo, o MST vai ter grandes problemas. Bora falar um pouquinho de mais prisão pelos atos do dia 8 de janeiro, tá? A matéria do Conexão Política, a Polícia Federal mira pastor, cantora gospel e outros alvos de operação sobre 8 de janeiro. Pessoal, teve uma cantora, essa cantora aqui, ó, tá? Quem é a cantora Fernanda Oliver, presa em operação contra atos golpistas? Essa moça aqui, ela fez uma música que viralizou, uma música gospel que viralizou mesmo. Quanto é rede, você já deve ter visto essa música dela tocar. Eu não vou cantar a música aqui em amor aos seus ouvidos, tá? Porque se tem uma coisa que eu não sei, é cantar. Sou ruim. E mais ruim do que você imaginou, tá? Mas ruim ficou feio, né? Pior do que você imaginou. É porque eu tô usando uma linguagem aqui bem simplão mesmo, do jeito que eu gosto de ser. E aí, aconteceu essa prisão deles,
E o pessoal tá revoltado com essa prisão deles, porque, assim, de momento algum, a base, os aliados do Bolsonaro, dizem que eles cometeram qualquer crime. Olha só o que Conexão Política disse. A Polícia Federal está nas ruas e cumpre uma nova fase da Operação Lesa Pátria, que mira os atos do 8 de janeiro. Entre alvos da prisão dessa quinta-feira, dia 17, estão o pastor Dirley Paz, de Blumenau, Santa Catarina, e a cantora evangélica Fernanda Oliver, do Tocantins. Os mandatos de prisão foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ao todo, 4 estados, além do Distrito Federal, estão na mira da PF. São eles: Distrito Federal, Goiás, Paraíba, Paraná, Santa Catarina. Já as buscas estão sendo realizadas na Bahia, Distrito Federal, Goiás, Paraíba, Paraná e Santa Catarina. E aí, o pessoal fala o seguinte: os alvos desta fase são suspeitos de terem fomentado um movimento violento chamado Festa da Selma, um termo que supostamente foi utilizado para se referir a invasões na capital federal. Entre os alvos, diz a PF, são também influenciadores digitais, como o paraibano Rogério Lima, com milhares de seguidores nas redes sociais. Não conheço, Rodrigo Lima, não é Rogério não, pessoal. Não conheço o Rodrigo Lima, tá? Não sei o trabalho dele. E aí, eles dizem o seguinte, que Festa da Selma era um codinome para invasão dos ataques golpistas, tá? E provavelmente em algum grupo de Telegram, do WhatsApp, estava sendo feitas convocações. Muita gente aqui fala que isso nunca existiu, que não tem essa questão de convocação, e estão pedindo, até estão se propondo a fazer manifestações aí contra essas prisões, né? Enfim, a gente está acompanhando aqui e assim que a gente tiver mais notícias, a gente vai trazer para vocês, tá bom? E é isso, pessoal. Grande abraço, espero que vocês tenham gostado do conteúdo e a gente volta com mais um editorial para vocês logo logo.